Eu desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e eu quero compartilhar com os irmãos Gênesis, capítulo 2 e os versículos do 15 ao 17 que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, a Bíblia está falando e tomou Deus. Vamos orar? Paizinho, fala ao nosso coração, Deus. Nós precisamos entender a tua palavra. Precisamos entender o que tu queres falar ao nosso coração nesse dia. Por isso nós te pedimos que no nome do teu filho amado Jesus, o teu Espírito Santo fale conosco, seja manhã, tarde ou noite. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Amém. Então, irmãos, é muito tremendo como a Bíblia começa dizendo: e tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden. Então, olha o cuidado de Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden. E a Bíblia diz que para o homem guardar, para o homem lavrar e guardar. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz é dar responsabilidade para o homem, para que o homem não fique ocioso, não seja um desocupado, sem ter o que fazer, como costuma dizer um pastor amigo meu, procurando chifre em cabeça de cavalo. Então a Bíblia diz: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. A primeira coisa que o homem podia comer livremente, apenas a árvore do conhecimento, que traria problema, Deus falou: não coma. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, olha que cuidado específico e lindo de Deus para comigo e você. A primeira coisa, eles colocam num lugar seguro, o Jardim do Éden. E lá ele nos dá uma responsabilidade, mais uma vez, para que você entenda, para não ficar ocioso, sem ter o que fazer, dormindo o dia inteiro numa rede, numa cama, seja lá onde você queira dormir, não se passa um dia desocupado, né? Porque a Bíblia diz: vai ter com a formiga ó preguiçoso. E depois, no 17, no 16, ele come livremente, ele dá uma responsabilidade, depois ele deixa comida para comer livremente e ele faz uma observação como todo pai, né? Geralmente quando sai de casa: meu filho, não abra a porta para pessoas estranhas, não dê informação, não fique conversando, não fique desatento com o celular na mão, para que não aconteça um mal a você. E todas essas observações e detalhes que geralmente pai e mãe costuma nos dar, mesmo quando nós não gostamos e achamos que já temos uma idade que sabemos isso, mas nós não sabemos mais do que os nossos pais, nem temos mais experiência do que eles. E Deus diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Não era por egoísmo, ou seja, ele podia comer de tudo livremente e abundantemente. Mas aquilo que ia produzir mal, que abriu os olhos dele para coisas que não eram boas, que Deus não queria que eles vissem, porque aquilo lhe traria morte, ele falou: não comerás. E é exatamente a árvore que Deus falou que o homem comeu. Mas ele diz: porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Todas as vezes, irmãos, que nós desobedecemos, comemos algo ou fazemos algo que Deus não nos manda fazer, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor,
nós certamente morremos, porque nós começamos a esfriar na fé, começamos a perder a nossa intimidade com Deus. Aquilo que o Espírito Santo de Deus fala, a gente não consegue entender. A gente começa a se envolver com amizades que não acrescentam nada de bom na nossa vida. A gente começa a perder o discernimento, a capacidade de fugir do mal e lentamente a gente vai morrendo. É por isso que ele diz, não comerás, que no dia que delas comeres certamente morrerás. Quantas pessoas que eu conheci, que estavam na igreja, que faziam um trabalho bom, que ia para o evangelismo e começou a cometer pecados e a acusação começou a vir, não soube como lidar com a culpa, ao invés de se arrepender e mudar cada vez mais, se sentia mais culpado, se sentia mais sem chão, e para mim não dá, eu não quero ser falso, todas as mentiras do diabo, porque o diabo diz assim, não, você está dentro da igreja, mas você ainda está fazendo isso é falsidade. Eu vou sair logo porque eu não quero ser falso. Isso não é verdade. Falsidade seria se você não estivesse ali para mudar. Você tem que repreender Satanás, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na medida que nós confiamos no Senhor, que ouvimos a palavra do Senhor, a fé vai entrando no nosso coração e vai tirando todo espírito de morte que há em nós, toda atitude errada, tudo aquilo que fere o coração de Deus. E aí a gente começa a reviver, a contemplar a grandeza do Senhor, a fazer o que é certo e nos alegrarmos no Senhor. Mas todas as vezes que nós persistimos no erro, nós vamos morrendo aos poucos. Eu estava lendo uma postagem que eu acho que eu não sei se é chinês, não lembro agora, mas que ele diz que conta uma história de uma mulher que não gostava da nora, uma esposa que não gostava da sogra. E a sogra foi morar com ela. E aí todos os dias ela colocava um pouco de veneno na comida. Ela achava que era veneno, né? E a sogra não morria. E resumindo a história, ela estava colocando um pouco de veneno, mas quem estava morrendo era ela. A história é essa. Ela, é tipo, você faz o mal para os outros e você acha que é só os outros que vai se dar mal. Você esquece que a Bíblia diz que tudo que o homem planta, certamente ele colherá. E a história é longa, mas em resumo é que depois ela descobre, assim, que não era veneno, ela se arrependeu e começou a fazer o certo, e aí foi que aquele sábio falou para ela que o que ela estava dando para a sogra era vitamina. Então ela estava dando vitamina pensando que a sogra ia morrer, né? E cada dia a sogra ficava melhor e mais forte. Então, irmãos, se nós queremos o bem, nós não queremos morrer, nós temos que fazer aquilo que é certo, fazer as escolhas certas para agradar o coração de Deus e livrar a nossa alma e a nossa vida de tantas perturbações. Porque perturbação, enquanto estivermos na terra, vai ter, mas perturbação com Jesus ao nosso lado é muito fácil. Sem Jesus, torna impossível. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar mais um dia pela tua palavra produzindo vida em nós. Senhor, não nos deixa nos suicidarmos, Senhor, com atitudes que ferem o coração de Deus. Deus, que nos afasta da tua presença, que vai nos adoecendo gradativamente e vamos nos afastando do Senhor, até, Senhor, chegar um dia de não suportarmos ouvir a palavra de Deus. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, os problemas também vêm por ouvir e andar com pessoas que não acrescentam nada de Deus nas nossas vidas, que não nos torna uma pessoa melhor. Senhor, nos transforma nesse dia, nos ajuda a enxergar, nos dá discernimento.
Senhor, contra o pecado, contra o mal. Deus, não nos deixa comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, mas comer livremente da tua palavra, daquilo que nos alimenta e produz vida, salvação e transformação em nós e através de nós, no nome de Jesus. Irmãos, se inscreva no meu canal do YouTube, tocando lá no sininho. E dê um sinal de ok, de gostei, que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Compartilhe com amigos e com os irmãos a palavra de Deus, que com certeza vai trazer edificação e salvação nos seus grupos sociais, com a sua família, com seus amigos. Compartilhe a palavra de Deus. E dê sempre um gostei. Visite o canal do YouTube. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde.